Então, eu vou falar sobre o que são intuições, né? Na última palestra que eu fiz, eu falei sobre se as intuições são centrais na filosofia, alguma coisa assim. E aí a Ana me perguntou o que são intuições. E aí, dessa vez, eu resolvi responder o que são intuições, né? No final das contas, falar as características delas para distanciar, principalmente, daquela visão de que é uma coisa mística, uma coisa sobrenatural, sei lá, alguma coisa nesse sentido, uma revelação divina, enfim. E aí, hoje eu vou tentar fazer um trabalho bem abrangente sobre isso, né? Porque, em geral, tipo, nas palestras eu tenho 15 minutos para falar, aqui eu tenho um pouco mais, então eu vou tentar ser bastante detalhista e didático e tal, para vocês entenderem o ponto aqui. E aí, daí, se vocês vou aproveitar aqui, vou fazer uma propaganda do seu canal. Eu sei que a apresentação não tem nada a ver com iluminação divina, como você já falou, mas se por acaso alguém estiver querendo estudar com inspiração na iluminação divina, o Elan, no canal dele, tem uma playlist que ajuda, que é maravilhosa, e tem mais de 1000 visualizações. Muito bom. Não, agora já bateu 2 milhões, eu acho. Pois é Tá... sensacional. Mas Enfim. vai lá. Então eu vou explicar, né, principalmente esse papo de intuições. Amanhã eu vou falar na reunião do INCOG sobre intuições também. Eu vou tentar abordar de maneira mais interdisciplinar, né, mas aqui eu vou focar na parte mais filosófica. E qualquer coisa vocês aparecem lá do INCOG amanhã para ter um complemento dessa palestra aqui. Mas bem, em geral, a gente tenta pensar no jeito que os filósofos filosofam, né? E aí a gente, em geral, tem uma imagem de que os filósofos filosofam, sei lá, na poltrona, né? Então, eles sentam na poltrona, pegam as anotaçõezinhas deles, ficam pensando lá sobre as questões deles, chegam às conclusões, né? Assim, evidentemente, o trabalho do filósofo não é tão solitário assim quanto a gente imagina, né? Em geral, a gente faz as coisas em grupo, mas tem uma parte que, de fato, é solitária, mais introspectiva mesmo. E essa parte é o que a gente chama de filosofia de poltrona, né? Que é aquele caso em que os filósofos param para pensar nas questões e nos temas a partir das suas intuições e conceitos. Legal, sexta-feira está passando um carro de som aqui na... Legal, obrigado. Enfim. E aí, daí, os filósofos fazem a filosofia da poltrona, né? Aparentemente. E aí, nessa filosofia de poltrona, né, os filósofos não podem recorrer a muitos recursos empíricos, né? Porque se ele está fazendo filosofia da poltrona, ele não vai para o laboratório, ele não investiga o mundo empiricamente, então ele tem que fazer tudo ali meio que com um pensamento, assim, digamos, né? E nesse cenário, conceitos são muito importantes, né? A utilização de conceitos e, sobretudo, pela prevalência de um método que é o método que é utilizado na filosofia, que é o método de análise conceitual. No último survey do Phil Papers, eu não sei se você chegou a ver, Ana, tipo, 70% dos filósofos disseram que que a análise conceitual é o método mais importante ou mais útil na filosofia. Deu 70% no alto, assim. Né, aí tinha outros métodos em voga ali, tinha inclusive métodos de apelo a intuições em voga, aí foi 50%, tinha filosofia empírica, tinha filosofia experimental, enfim, tinha vários outros métodos ali, mas o que estava ganhando mesmo, assim, como central, era o método de análise conceitual, que para mim é, volta e meia, um método de apelo a intuições, então, de certa forma, isso parece muito central na filosofia. E aí, para dar um exemplo, né, do que é esse método de análise conceitual, tem a análise clássica do conceito de conhecimento, por exemplo, né, que a Ana sabe muito bem do Gittier. Então, na análise clássica do conceito de conhecimento, crença, verdade e justificação seriam condições individualmente necessárias e conjuntamente suficientes para algo ser conhecimento. Então, como se fosse a receita de bolo do conhecimento. Você tem crença, você tem justificação, você tem verdade, você tem conhecimento. Então, seria, por exemplo, o caso de uma pessoa, por exemplo, eu estou observando essa garrafa aqui, eu acho que ela é cinza, né, por exemplo. Eu acredito que ela é cinza, né, primeira etapa. Essa crença é verdadeira, porque a garrafa de fato é cinza, e eu tenho a justificação, né, eu estou observando aqui a garrafa, eu tenho essa justificação para que ela é cinza. Então, nesse sentido, eu tenho uma crença, essa crença é verdadeira, e ela é justificada. Nesse sentido, eu tenho uma crença verdadeira justificada,
ou seja, um conhecimento de que essa garrafa é cinza. Né? Esse seria o básico ali da análise clássica do conceito de conhecimento, e aí essas três condições, elas pareceriam que é o suficiente para uma pessoa ter conhecimento, né? Parece que a gente tem uma dificuldade aí de pensar num caso que a pessoa satisfaça essas três condições, e mesmo assim ela não possua conhecimento. Por exemplo, daria para a gente imaginar que eu tô sob uma ilusão de ótica, né? Por exemplo, eu estou observando essa garrafa, eu penso que ela é cinza, mas na verdade ela é preta, alguma coisa assim. Daí falharia num dos critérios, né, que é o da verdade. Não é verdade que a garrafa é cinza, é verdade que é preta. Então não teria conhecimento porque não é verdade que a garrafa é preta. Outro ponto seria a da justificação, por exemplo. Eu posso não ter uma justificação adequada, né, digamos assim, uma justificação minimamente adequada para crer que a garrafa é cinza. E nesse sentido, ela falharia nesse critério também. Então, esses três critérios seriam, parece que o suficiente, né? Se você satisfaz os três, você teria conhecimento. Enfim. E aí, para testar se isso é verdade, os filósofos submetem essas análises, né, o resultado dessas análises, principalmente dessa análise do conhecimento, a contra-exemplos, né? E um dos filósofos que fez isso foi o Gettier, né, no artigo dele de 1968, se não me engano, em que ele apresenta basicamente dois cenários, né, que seriam dois contra-exemplos, análise clássica do conceito de conhecimento, e esses contra-exemplos acabam mostrando que dá sim para você ter crença, verdade e justificação, e mesmo assim não ter conhecimento, né? Então, ele cita dois casos que são bem complicados, mas, assim, hoje em dia a gente chama de casos que tinha qualquer caso que mais ou menos sirva para contrapor aquele cenário inicial de crença verdadeira justificada. Então, vou citar um deles aqui, eu acho que, se não me engano, esse daqui foi testado, inclusive, com falantes ao redor do mundo. Falantes não, com pessoas comuns ao redor do mundo, né, pessoas que não são filósofos, e eu vou citar para vocês, e aí vocês me dizem o que vocês intuem dele. Bem, o Peter está no seu apartamento e ele está lendo, ok? Então, ele decide tomar um banho. Então, ele retira o relógio, né, tira o relógio dele e coloca sobre a mesa. Daí ele vai no banheiro, enquanto ele toma banho, um assaltante invade o apartamento dele, né, ele está lá no banheiro, ele não ouve. O assaltante invadindo o apartamento dele. Daí o assaltante pega o relógio do Peter, né, que é muito valioso, põe no pulso e tal, e no lugar do relógio do Peter, ele põe um relógio de plástico, digamos assim. Barato no lugar e vai embora. E aí o Peter tá no banheiro há 2 minutos e não ouve nada, né? Não ouve o ladrão entrando, nem nada disso acontecendo. Daí o filósofo, né, como Gettier, questionaria. Enquanto tá no banho, o Peter realmente sabe que é um relógio na mesa, ou ele apenas acredita que é um relógio na mesa, né? Ele realmente sabe que é um relógio na mesa, ou ele apenas acredita que é um relógio na mesa? E a resposta esperada, né, pelo Gettier, a resposta que a gente intuiria, é que o Peter apenas acredita que é um relógio em cima da mesa, né? Aí o porquê, bem, a gente pode discutir o porquê argumentativamente, mas a gente já teria digamos assim, uma evidência de que o Peter apenas acredita, que seria a nossa intuição de que ele apenas acredita, né? E nesse sentido você teria uma resposta ali para essa análise conceitual, para essa análise clássica do conceito de conhecimento, utilizando esse contra-exemplo do Gettier e uma intuição resultante desse contra-exemplo, né? E aí você teria um desenvolvimento da filosofia através dessas intuições, né? Por exemplo, aí eu poderia sugerir, a partir desse contra-exemplo do Gettier, uma nova análise do conceito de conhecimento, né? Eu digo, crença verdadeira justificada e a justificação tem que estar, sei lá, tem que ser confiável, a justificação tem que ter uma relação causal entre aquilo que eu estou defendendo que é verdade, né, o fato que eu estou defendendo, e a própria justificação, sei lá, alguma coisa nesse sentido. E aí os filósofos tentariam fornecer outros contra-exemplos e assim se seguiria. Enfim. Tem um uso que eu acho que é mais simples do uso de intuições na filosofia, que é o da pergunta-teste do Kripke no livro dele, né, de 1980, o Name and Necessity. Ele diz o seguinte, por exemplo, estamos numa pandemia, né? Estamos numa pandemia. Essa alegação, ela poderia ser diferente? Sim, né? Poderia ser diferente. Poderia ser que não estivéssemos numa pandemia, né? Poderia ser que a pandemia já tivesse acabado, né? De repente, se ninguém tivesse feito nada com um morcego há muito tempo atrás, né? De repente a gente não tivesse numa pandemia agora. Então, sim, logo é um fato
contingente, né? Porque é um fato que poderia ser diferente. E agora 4 é igual a 4. Poderia ser diferente? Não, parece que não, né? Poderia não ser verdade que 4 é igual a 4? Ou poderia não ser verdade que tigres são animais? Ou poderia não ser verdade que eu sou igual ao eu mesmo? Né? Parece que não. Logo, esse é um fato necessário, né? Esses são fatos necessários. E o que dá essa resposta de sim ou não pra gente? Intuições, né? Diria o Kripke. E o Kripke diria além, ele diria que essas intuições, qualquer pessoa que você perguntasse, ela teria aquele tipo de intuição para esse cenário, né? De tão obviamente verdadeiro que ele acha que seria a resposta. Enfim. Daí, ao longo da história, né? A intuitividade, né? Era vista como uma virtude e a contra-intuitividade como um vício, né? Então, se você tem uma tese ou uma teoria que implica em teses contra-intuitivas, isso é muito ruim. Se a tua tese, se a tua teoria implica em coisas intuitivas, isso é bom, né? Isso é bom. Então, parece que é como se a filosofia tivesse como método de correção dela ali as intuições, né? Então, como é que eu decido se uma teoria é verdadeira, se ela é falsa? Bem, eu analiso as intuições envolvidas na teoria e eu tento comprar a teoria que tiver um número menor de implicações contra-intuitivas, digamos assim, um número maior de implicações intuitivas. Enfim, isso caracterizaria bem ali, digamos assim, o uso de intuições na filosofia, principalmente na filosofia recente, mas talvez na filosofia desde o início, assim. Não sei se eu teria a capacidade de fazer um trabalho histórico tão grande para saber se é desde o início que é assim, mas parece que é desde o início que é assim. A Jenkins, por exemplo, em 2014, ela defende que é assim para Platão, né? Parece que em Platão mesmo você vê umas coisas desse tipo, de apresentar uma análise, fornecer um contra-exemplo, ter uma resposta intuitiva e tal, mesmo que não seja utilizada a palavra intuição. Enfim. Daí, a gente pode tentar fazer primeiro uma caracterização geral de intuições para a gente tentar entender o que são essas intuições, afinal, né? Porque a gente fala intuição, 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 e eu intuo, isso é intuitivo, mas o que são intuições? Bem, aí tem um artigo da CSI Jenkins, né, de 2014, em que ela tenta relacionar o que os filósofos chamam de intuição com determinados sintomas, né, sintomas do uso de intuição, determinadas características associadas ao uso de intuições. E aí, esses sintomas, ela situa em 4 pacotes, né, de sintomas, e eu acho que a descrição dela é bem fundamentada, assim, no que os próprios filósofos estão dizendo, no que eles acham de intuições. Então, eu vou tentar seguir mais ou menos o que a Jenkins diz. Por exemplo, ela situa um primeiro pacote, que é o pacote do senso comum, né? Então, daí a concepção de intuição como a opinião do senso comum, quer dizer, ou a intuição seria aquilo que o senso comum acredita, né? Ou seria compatível com aquilo que o senso comum acredita, né? Pelo menos em geral. Então, por exemplo, o senso comum acredita que o homem foi à Lua, então seria uma coisa que a gente intuiria. O senso comum acredita que o ser humano pode ser mal, então isso é uma coisa que a gente intuiria. O ser humano sei lá, acreditaria em geral sei lá, que Deus existe, então seria de senso comum. Então seria intuitivo, digamos assim. Então, parece que a intuição aí seria as crenças, digamos assim, que a gente adquiria sem perceber ou sem nem pensar sobre o motivo dela ser verdade, né? Seriam aquelas crenças que a gente adquire por osmose, seriam mais crenças intuitivas, digamos assim. Nesse pacote do senso comum também tem as intuições como opinião com ausência de contaminação teórica, né? Então, por exemplo, as intuições das pessoas comuns, a gente consideraria, pelo menos os filósofos tentam considerar como intuições que não são enviesadas, né, digamos assim. Então, por exemplo, tem uma disputa dentro da filosofia que é entre descritivistas e teóricos da referência direta, alguma coisa assim. Então, por exemplo, tem filósofos que defendem que nomes próprios são designadores rígidos, e tem filósofos que defendem que nomes próprios estão mais para descrições associadas pelo falante, né, digamos assim. O que são descrições, o que são determinados, tem referência determinada por descrições. Então, tem uma briga entre descritivistas e os caras da designação rígida. E aí,
um ponto que seria relevante para os filósofos é saber quais são as intuições das pessoas comuns, né? Porque o descritivista, ele vai ver um experimento de pensamento envolvendo nomes próprios, ele vai intuir conforme a teoria dele. E o teórico da designação rígida vai intuir conforme a teoria dele também, né? E as intuições vão ser contrárias, né, digamos assim. E aí, o que a gente imagina é que os caras não estão exatamente intuindo, mas eles estão assim, ó, a minha teoria está certa e, por isso, isso daqui tem uma implicação sobre a natureza dos nomes próprios. Enfim. Intuição mesmo, né, intuição no sentido mais próximo desse pacote 1, pacote de senso comum, seria uma intuição que não teria essa contaminação teórica, né? Não teria esse enviesamento teórico. Então, seria aquilo ali sem ter como essa influência das nossas crenças, das coisas que a gente já sabe sobre aquele tema. Então, os filósofos valorizariam muito o que as pessoas comuns diriam sobre esses cenários, porque elas não têm nenhuma teoria super significativa sobre a natureza dos nomes próprios, digamos assim. Elas teriam mais essas coisas pré-teóricas que seriam as intuições. Enfim, tem um pacote da aprioricidade, né? Ela chama assim, mas eu chamo de pacote do a priori, né? E aí, nesse sentido, as intuições seriam um tipo de justificação a priori, né? Ou seja, as nossas intuições não seriam baseadas epistemicamente, digamos assim, na experiência com o mundo, não seriam baseadas, digamos assim, só em pensamento, né? Então, só você pensando naquilo ali, você gera intuição, né? Seria um tipo de justificação nesse sentido. Não seria como a percepção, por exemplo, né? Ou pelo menos não seria a percepção, né? Seria mais uma coisa introspectiva, que não é como perceber um mundo exterior, seria uma coisa mais dentro da cabeça da pessoa, né? Ela pensando sobre aquele cenário e gerando a intuição. E nesse pacote do a priori também tem as intuições como tendo conteúdo necessário, e aí necessário no sentido de que seria necessariamente verdadeiro, né? Então, aquilo que a gente intuiria seria necessariamente verdadeiro. Então, por exemplo, a gente intui que é verdade que tigres são animais, então necessariamente tigres são animais. A gente intui que 2 mais 2 é igual a 4, então necessariamente 2 mais 2 é igual a 4. Então, aquilo que a gente intuiria seria, se for verdade, né? Necessariamente verdade, né? Seria nesse sentido. Ou seja, não poderia ser falso, né? E também tem uma concepção aí de intuição como subscrita por competência conceitual ou competência linguística. Então, por exemplo, intuitivamente, 4 é igual a 4, intuitivamente, solteiros são não casados, mas aí a gente poderia dizer que o que a pessoa está utilizando aí, de repente, competência conceitual, né? Ela está baseada na competência conceitual dela. Os conceitos estão funcionando ali, digamos assim, dentro daquela sentença, e por isso a gente sabe que é verdade. Enfim. Também tem a concepção de intuição como desfecho, né, como a parte final de alguma faculdade especial que a gente possuiria, né? Então, seria como se as intuições fossem um tipo de fonte de evidência específica que os filósofos possuíssem, né? Como tem a percepção, tem a memória, tem o raciocínio e tem a intuição, né? E ela seria o desfecho, né, a parte final, digamos assim, uma experiência, digamos assim, de algum tipo de faculdade especial que a gente possuiria para pensar aquelas sentenças, né, aquelas alegações, né, 2 mais 2 é igual a 4, os solteiros são casados, ou mesmo aqueles cenários hipotéticos dos filósofos. Enfim. Outro pacote, o terceiro pacote relacionado pela Jenkins ao uso do vocabulário de intuições, é a concepção de intuição como associada a um processo não inferencial, né? Então, por exemplo, quando eu percebo essa garrafa aqui, né, eu percebo que ela é cinza, eu não estou estabelecendo exatamente um argumento em torno disso, simplesmente percebo, simplesmente vem imediatamente para mim que essa garrafa é cinza, né? Pode ser que tenha um processo de processamento de informação, digamos assim, mas não tem um processo inferencial aí, de eu estar inferindo isso a partir de alguma crença ou de alguma premissa, né? E nesse sentido, você teria intuições também, assim como a percepção, seria um processo não inferencial, né? Então, eu simplesmente saberia, eu perceberia, né, eu intuiria, no caso, que 2 mais 2 é igual a 4. Eu intuiria que necessariamente tigres são animais. Eu intuiria que necessariamente A é igual a A, né? Seria uma coisa óbvia, explícita, assim, simplesmente viria imediatamente para mim, né? Não sei de onde, digamos assim, ela vira essa intuição. E se existe algum tipo de inferência aí, ela seria, digamos assim, inconsciente ou seria, não seria explícita para a gente, né? Digamos assim.
E nesse pacote do imediatismo também tem a concepção de intuição como algo óbvio, espontâneo, natural, algo que simplesmente vem, né? E aí já é ligado à experiência do sujeito com a própria intuição, digamos assim. Então, quando a gente tem uma intuição de alguma coisa, a gente tem, em geral, uma sensação de que é muito óbvio, uma sensação de que, putz, isso é claro, isso é natural, não tem no que questionar com respeito a isso. E seria essa sensação que a gente teria, né? Mesmo que a gente negue essa sensação, em algum momento a gente teria essa sensação. Enfim. E aí tem o pacote metafilosófico, né? E aí as intuições seriam fundamentos primários da investigação filosófica, né? Então, por exemplo, a gente pode pensar isso de maneira global, no sentido de que você tem a filosofia, né, a construção filosófica no geral, e tem os alicerces, né, os princípios básicos, sei lá, normativos, de repente, dessa construção filosófica geral, e esses alicerces são sustentados por intuições, né? Então, por exemplo, um dos alicerces poderia ser o princípio da não contradição, de repente. E o princípio da não contradição seria sustentado por intuições. Por quê? Porque esses princípios você não teria como justificar eles sem apelar para eles próprios, né? Então, você justificaria pela simples obviedade. Ele é óbvio que ele é verdadeiro, é óbvio que ele é o caso. Enfim. E isso no sentido global, né, de uma sustentação global com base em intuições. Mas tem como fazer localmente, né? Então, por exemplo, eu posso ter uma intuição sobre ética, né? E essa intuição sobre ética ser sustentada por uma intuição em metafísica, por exemplo, né? Então, não necessariamente a intuição serve para os fundamentos da filosofia. Ela pode servir para coisas que estão um pouco mais acima, digamos assim, na árvore do conhecimento, né? Então, uma intuição pode justificar uma teoria sobre o funcionamento da mente, digamos assim, e essa intuição está ali junto com argumentação, com evidência empírica e com outras coisas, né? Ela não necessariamente é a única maneira de justificar alguma coisa dentro da filosofia ou das atividades locais. E dentro desse pacote metafilosófico também tem o uso de intuições como caracterizando a filosofia analítica ocidental, e tem as intuições como dando aval, né, evidência, justificação para a filosofia, né? Então, as intuições elas serviriam de evidência, digamos assim, para a filosofia. Daí, dentro desse pacote da Jenkins, né, tem várias coisas que não combinam entre si, né, desses pacotes. E tem várias coisas que parece que estão relacionadas umas com as outras. Mas, basicamente, ela está situando ali o que os filósofos associam a intuições, né, ou a palavra intuição, quando eles estão falando disso. E algumas dessas coisas são contraditórias, né? Por exemplo, a questão de senso comum, né? Da opinião de intuição ser senso comum. Isso está um pouco... isso contradiz um pouco a ideia de que intuição é não inferencial, por exemplo, né? Ou de que intuição é a priori, né? Por exemplo, se intuição for a priori, uma opinião de senso comum que a gente tem é de que a grama é verde. Né? Mas isso não é um conteúdo a priori, né? É um conteúdo que a gente percebeu, né? A gente percebe empiricamente que a grama é verde. Então, parece que tem uns conflitos aí entre esses critérios que a Jenkins dá, mas pelo menos ela deixa um direcionamento, assim, ela faz um mapeamento de para onde que os filósofos estão indo quando eles falam de intuições, né? E eu acho interessante esse trabalho dela, mas de qualquer forma, eu acho que dá para a gente tentar situar, com base no trabalho do Biller, pelo menos o que intuições não são, né? Considerando, claro, isso que ela está dizendo e também outras caracterizações. Por exemplo, intuições não são aparências sensoriais, né, digamos assim, ou seja, não é perceber sensorialmente, através dos 5 sentidos. Porque, primeiro que não abrange os mesmos tipos de proposições, né, em geral eu não intuo que a grama é verde, mas eu percebo sensorialmente que a grama é verde. Da mesma forma, eu percebo sensorialmente que essa garrafa é cinza, mas eu não intuo que essa garrafa é cinza. Intuição, em geral, é sobre conteúdos hipotéticos, digamos assim, e a aparência sensorial, em geral, é sobre conteúdos atuais, né, não hipotéticos. Enfim, tem também intuição, tem uma ideia de intuição como tomar consciência de algum tipo de crença inconsciente. Então, por exemplo, a gente tem vários tipos de crença inconsciente, né? Por exemplo, as crenças que a gente não costuma pensar, mas que a gente tem. Então, por exemplo, eu tenho a crença de que eu não nasci em Marte. Né? Provavelmente a Ana tem também. Não sei se ela, não sei se ela já parou para pensar sobre isso.
Enfim, tem a crença de que girafas não vestem casaco no inverno, né? A crença de que não existe vida em Júpiter, a crença de que, sei lá, não tem uma lâmpada em Vênus, né? São crenças que a gente nunca parou para pensar, mas que a gente tem, né? São crenças inconscientes, digamos assim. E que em algum momento alguém fala sobre ela e a gente percebe, putz, é verdade, né? Eu sempre acreditei que não tem lâmpadas em Júpiter. Enfim. Mas intuições não são isso por vários motivos, né? Primeiro porque a gente pode intuir que a mente, por exemplo, não é física, mas acreditar que a mente é física, ou seja, intuição e crença não estão no mesmo patamar, digamos assim, né? Eu posso acreditar que P e intuir que não P, eu posso intuir que P e acreditar que não P, né? Então, mesmo que intuição e crença possam convergir em algum momento, elas não são a mesma coisa, né? E nesse sentido, se intuição e crença não são a mesma coisa, intuição não é crenças inconscientes ou alguma coisa assim. Enfim. Intuições também não são julgar, não são supor e não são palpitar. Né? Primeiro que não existem restrições sobre aquilo que a gente pode julgar, palpitar ou supor, né? A gente pode supor qualquer coisa, a gente pode palpitar sobre qualquer coisa, a gente pode julgar sobre qualquer coisa, mas intuições, elas se restringem a um grupo específico de proposições, né? A gente não pode abranger para tudo intuições. Né? Outra coisa é que a gente pode escolher, a gente pode ter um tipo de escolha sobre aquilo que a gente vai supor e palpitar. Por exemplo, eu posso jogar jogo uma moeda para cima, bate na minha mão aqui a moeda, peguei a moeda e tal, e aí eu tô assim com a moeda escondida, né? Eu posso me perguntar se deu cara ou coroa, né? Eu posso escolher, cara, né? É uma coisa que eu tô supondo ou que eu tô palpitando. Mas, assim, intuição, ela é menos plástica que isso, né? Eu não posso escolher simplesmente intuir uma coisa. Mas eu posso escolher o que palpitar ou o que supor. Nesse sentido, intuição não seria palpite, nem suposição, nem esse tipo de julgamento. Enfim, fora que, como eu disse, um palpite só pode ser substituído facilmente, muito facilmente, mas uma intuição não, né? A intuição continua mesmo que se você não acreditar nela, digamos assim, né? Essa é, pelo menos, a expectativa dos filósofos. Glenda, me traz seu celular aí, tá bom? Aí, enfim, só para mostrar um exemplo para vocês depois. Enfim. Nesse sentido, sobram 3 sentidos epistemicamente relevantes de intuição. Na verdade, um nem é tão relevante assim, mas eu vou citar ele porque é o que o Bush cita. Tem intuição como um tipo de crença, intuição como um tipo de inclinação a acreditar, e intuição como um tipo de experiência episódica que a pessoa teria, né? Esses são os 3 sentidos mais relevantes, assim, no debate sobre intuição, esse é o debate mais sério, assim. Porque, claro, tem filósofos que dão certas definições de intuição, mas, assim, é muito... Ele só se joga, assim, ele nem explica, ele nem argumenta, ele só... É isso aí, ó, gente. É isso aí que são intuições para mim. Quer dizer, por exemplo, tem o David Lewis, ele joga, assim, umas definições de intuições, às vezes, que são meio, tipo, qualquer coisa aí, né? Mas tem filósofos que tentam se adentrar mais numa fenomenologia envolvendo intuições, e aí eles supõem uma dessas 3 teses aqui, de que são tipos de crenças, de que são tipos de inclinações a acreditar, de que são tipos de experiências. Se as intuições forem um tipo de crença, por exemplo, a gente teria uma gama de crenças que a gente teria, né, digamos assim, e elas seriam as crenças que a gente intuiria, digamos assim, seriam as crenças que teriam determinadas propriedades, ou seriam crenças que a gente teria sobre determinados assuntos, né? Então, por exemplo, eu poderia supor que alguns tipos de crenças relacionados a conteúdos filosóficos são as nossas intuições, digamos assim, ou sobre conteúdos hipotéticos, ou sobre conteúdos conceituais, de repente, né? Já a ideia de intuição como inclinação a acreditar, um tipo de inclinação a acreditar, seria como se a intuição entrasse no balanço de inclinações a acreditar. Por exemplo, então, eu tenho uma inclinação a acreditar que a pandemia vai acabar esse ano, por exemplo. Porque a minha inclinação a acreditar nisso vem do meu desejo de que isso seja verdade. Ou de que isso vai ser verdade em algum momento. Né?
Mas a intuição, ela já entraria em competição com essa crença, digamos assim, né? Porque, ao mesmo tempo, entrariam crenças probabilísticas e tal. Enfim, eu acho que eu dei um exemplo ruim, mas, enfim, seria um tipo de inclinação a acreditar, assim como o desejo, né? Seria um tipo de inclinação a acreditar. Só que ela seria de um tipo específico, enfim. Agora, intuições como um tipo de experiência. Nesse caso, intuição seria aquela sensação, né, digamos assim, de que é óbvio que algo é verdade, de que é óbvio que algo é o caso, né, que vem naturalmente, sem esforço, né, simplesmente vem a intuição. E, nesse sentido, a intuição seria um tipo de experiência, né? Então, tem essas três definições, digamos assim. Daí, bem, intuições não são crenças, né? Porque, como eu disse, as intuições são menos plásticas do que crenças. Por exemplo, eu posso intuir que eu posso intuir que a mente não é física e eu posso crer que a mente é física, né? Como eu havia dito antes. E, nesse sentido, intuição e crença não são a mesma coisa, e intuição também não pode ser esse tipo de crença, por exemplo, né? Crença sobre a natureza da mente não é, porque eu posso acreditar em conteúdos contra-intuitivos sobre a natureza da mente, né? Por exemplo, um dos filósofos que defende conteúdos contra-intuitivos sobre a natureza da mente é o Daniel Dennett, que é uma das grandes disputas aí entre o Chalmers, né, o David Chalmers, e o Daniel Dennett sobre a natureza da mente. O Dennett diz, ignora as intuições, né? Fica com argumentos, chega com evidências. E já o Chalmers diz, não, intuições são legais, vamos considerar primeiro as intuições e depois os argumentos. Enfim. De qualquer forma, a disputa fica entre intuições como experiências, né, como essas experiências episódicas, e intuições como um tipo de inclinação a acreditar. Então, vamos lá. Tem um argumento contra intuições como inclinações a acreditar, que é a ideia de que você pode estar inclinado a acreditar em determinadas coisas e aquela coisa ali não ser um conteúdo intuído por você, né? Então, por exemplo, uma pessoa pode intuir que Deus existe, mas não querer que Deus exista, simplesmente, né? Uma pessoa, por exemplo, que passou a vida inteira numa família evangélica, sei lá, alguma coisa assim, ela intui que Deus existe, né? Mas ela não está inclinada a acreditar que Deus existe, porque no fim das contas ela não acredita que Deus existe, nem quer acreditar que Deus existe, então a inclinação dela está para o outro lado, digamos assim, da intuição. E nesse caso, o pessoal que defende que intuições são inclinações a acreditar, eles apostam na diferença entre inclinações competitivas e inclinações líquidas. Então, por exemplo, você teria a inclinação resultante, né, que é a inclinação que eu de fato decido, né, a inclinação que vence no fim das contas, seria a inclinação resultante nessa soma de vetores, digamos assim. E tem as inclinações competitivas, né? A intuição, ela entraria como um tipo de inclinação a acreditar que entraria na disputa com outros tipos de inclinações a acreditar. Então, por exemplo, o meu desejo de que Deus não exista entraria em jogo aí com as minhas intuições de que Deus existe. E, no fim das contas, teria alguma dessas inclinações venceria ali nessa disputa, né, digamos assim. Tem também o argumento da falácia da lâmpada da geladeira, né? Então, o pessoal que diz que intuições são experiências episódicas, eles caem na falácia da lâmpada da geladeira. Basicamente, a falácia é a seguinte: quando você abre a geladeira, a lâmpada de dentro está acesa, né? Daí você poderia inferir, então sempre que a lâmpada está sempre acesa, né? Porque sempre que eu abro, sempre que eu vou conferir, a lâmpada está acesa. E, nesse sentido, sempre que você percebe que tem uma intuição, você tem uma experiência episódica específica. Mas isso não quer dizer que a experiência episódica específica seja a própria intuição, né? Isso seria como acreditar que as nossas crenças, a gente tem só as crenças quando a gente tem a sensação de crença. Não, a crença está ali, né, digamos assim, como um conteúdo disposicional. Em algum momento a gente ativa ela e percebe por meio da nossa experiência que a gente tem aquela crença. Da mesma forma ocorreria com intuições. A gente tem as nossas intuições, inclusive quando a gente está dormindo, mas em algum momento a gente tem um tipo de experiência que nos lembra que a gente tem aquela intuição. Mas isso não quer dizer que a experiência é a própria intuição. A intuição seria a inclinação a acreditar, né, para os filósofos que defendem como inclinações a acreditar. Mas, bem, para mim, essa parece uma disputa meramente terminológica, né? Tipo,
eu posso dizer que tem intuições do tipo 1, que são inclinações a acreditar, e intuições do tipo 2, que são experiências episódicas, né? E, nesse sentido, são conceitos diferentes de intuições, digamos assim, mas eu acho que eles não entram em disputa realmente, eu acho que é uma disputa meramente verbal, mas, em todo caso, eu acho que o que entra aí, tanto nessa discussão sobre o que são intuições, quanto sobre o que elas não são, é um problema metodológico, né? Porque no que tudo isso está baseado, né? Todos esses argumentos que eu citei agora, no que eles estão baseados? Eles estão baseados em processos introspectivos de poltrona do filósofo. Então, o filósofo sentou na poltrona, por exemplo, o Biller sentou na poltrona e estabeleceu todos esses argumentos, né, sobre intuições da poltrona, né? Ele fez ali, pensou muito nos cenários, tal, pensou nessas possibilidades, e daquilo ali inferiu que, sei lá, de que as pessoas comuns teriam esse tipo de faculdade especial, ou essa característica especial que ele chama de intuições, né? E que ele atribui a ela todas essas características especiais. Ou seja, essa argumentação, ela está baseada, assim, zero em evidência experimental, né? Então, é muito complicado, né? O filósofo tentar fazer essa introspecção toda e, no fim das contas, está concluindo sobre um fenômeno que seria, digamos assim, universal entre as pessoas, né? Todo mundo intuiria a mesma coisa sobre o caso Gettier, todo mundo intuiria alguma coisa específica sobre outros cenários, né, da filosofia, ou sobre a pergunta teste. É o caso realmente? Bem, a filosofia experimental tem um caminho aí pra gente, né? Enfim, o ponto é que eu acho que, sendo experiências ou inclinações a acreditar, ou crenças, então faz, parece que os filósofos analíticos contemporâneos esperam que as intuições estejam acompanhadas de várias coisas, né? Que eu vou simplificar aqui mais ou menos da seguinte forma. Primeiro, uma inclinação a acreditar, né? Eles esperam que, mesmo que ela não seja uma inclinação a acreditar, eles esperam que ela esteja acompanhada de uma inclinação a acreditar, né? Ou pelo menos de um tipo de inclinação a acreditar. Que a intuição esteja acompanhada também de uma experiência subjetiva de que alguma coisa é verdadeira, né? Uma experiência de que alguma coisa é obviamente verdadeira, que vem espontaneamente para a pessoa, de uma dificuldade de deixar de intuir que P, mesmo não acreditando mais em P, né? Então, essa relação entre crenças e intuições é interessante também, né? Intuições são bem menos plásticas, menos flexíveis do que as crenças são bem mais flexíveis, que a gente pode acreditar em uma coisa, depois acreditar em outra, mas a intuição, ela persistiria ali, pelo menos essa é a expectativa dos filósofos. E um conteúdo hipotético, né? As intuições estariam associadas a um conteúdo hipotético, o valor de verdade, né? Eu não teria intuições sobre objetos, nem intuições sobre coisas particulares, não teria intuição sobre uma garrafa, mas eu teria intuição sobre o fato de que a garrafa é cinza, o fato de que, entendeu? Intuição seriam sobre proposições e não sobre objetos. E também tem uma expectativa de que exista um compartilhamento da intuição entre as pessoas que entenderam adequadamente o cenário que o filósofo propõe, né? Então, a pessoa entendeu o cenário, ela entendeu o que os conceitos envolvidos, ela vai intuir aquilo ali, né? Ou, pelo menos, em geral, ela vai intuir aquilo ali. Essa é a expectativa dos filósofos, de uma certa universalidade das intuições, né? Independente da sua raça, do seu gênero, do país de origem, se você é pobre, se você é rico, se tem baixa escolaridade, alta escolaridade, não importa, você vai ver aquele cenário e você vai intuir que a pessoa apenas acredita que ela não realmente sabe, né? Pelo menos ligado ao caso Gettier. E aí, nesse sentido, dá para traçar uma analogia mais ou menos básica, assim, entre intuição e percepção, né? Porque parece que as intuições, elas funcionam de uma maneira parecida com a percepção, né? O Kahneman diria, assim, que intuições, elas podem ser perceptuais, né? Digamos assim, mas ele tem um sentido muito mais abrangente de intuições, de repente, para o que a gente está esperando aqui. Então, parece que o Biller supõe, no caso desculpa, o Kahneman, ele supõe que pode haver conflito entre o pensamento intuitivo e o pensamento que é mais devagar, né? Então, por exemplo, quando você cai numa ilusão de ótica, você tem um conflito entre o teu pensamento intuitivo, né, que quer te fazer acreditar que aquela ilusão de ótica
sei lá, que, de fato, esse quadrado está entrando no outro. E você tem as tuas crenças, né, o seu sistema deliberado que te impedem de acreditar naquilo, né? Então fica meio que um conflito entre o sistema 1 e o sistema 2, o sistema mais intuitivo e o sistema mais deliberado, mais devagar. Então, isso parece ser o que acontece, por exemplo, no caso do conflito entre as nossas crenças e as nossas intuições, né? Então, daria para traçar esse paralelo aí com o trabalho do Kahneman. Então, por exemplo, teria o caso da ilusão de Miller-Lyer, né? Vou mostrar aqui para vocês. Essa seta aqui de cima, ela parece menor do que a seta de baixo, né? Pelo menos para a maioria das pessoas. E qual é o ponto aí? É que a maioria das pessoas teria essa sensação, né? Essa sensação de que a seta de cima é menor do que a de baixo. Só que o que acontece? As pessoas foram testar, né? Os psicólogos experimentais, eles foram testar se as pessoas caem nessa ilusão de Miller-Lyer realmente. E o que eles perceberam é que as pessoas que vivem em casas quadradas, né, igual a gente, né? A gente vive em casas mais retangulares e tal. A gente tende a cair mais na ilusão de Miller-Lyer do que as pessoas que vivem em casas redondas, né? Como iglus ou ocas. E nesse sentido, você teria uma influência da nossa criação, né, da nossa aprendizagem, digamos assim, do nosso crescimento, sei lá, no tipo de casa que a gente vive, uma relação disso com o tipo de ilusão de ótica no qual a gente cai. Então, analogamente, eu suponho que pode ter uma relação entre a nossa criação, por exemplo, e o tipo de intuição que a gente vai gerar, né? Então, por exemplo, se a nossa intuição de que a mente não é física é uma intuição ilusória, tem como você testar, digamos assim, se ela é uma intuição ilusória ou não. Então, por exemplo, no caso da ilusão de Miller-Lyer, a gente tem a nossa percepção, né? A gente olha para isso aqui e pensa que a de cima é menor que a de baixo, mas se a gente for ali com uma régua, a gente mede, a gente não sei o quê, põe uma fitinha, tapa essas setinhas do lado, a gente consegue perceber, né? A gente consegue ter outras evidências que derrubam essa evidência que é a mera percepção visual, né? O mero olhar para aquilo ali. Então, no caso das intuições, né? Se existirem intuições ilusórias, tem como a gente apelar para outras evidências para mostrar que aquela intuição é ilusória, né? Seria o que o Daniel Dennett suporia, por exemplo, para o caso da mente. A gente tem uma sensação, se não me engano, é da mente ou é da consciência, né? A gente teria uma sensação de que a mente ou a consciência não é física, mas a gente, que seria essa intuição de que a mente não é física, mas a gente poderia ignorar essa intuição, porque a gente tem outras evidências, né? Então seria uma intuição ilusória, digamos assim. Então a gente poderia, digamos assim, ignorar porque a gente tem outras evidências. Então, da mesma forma que aconteceria com as ilusões de ótica, aconteceria, digamos assim, com as intuições ilusórias, né? Então, essa é a minha proposição. Enfim, em todo caso, a analogia entre intuição e percepção, eu acho que é uma em que a intuição seria uma espécie de olho da mente, né, digamos assim, seria um bom guia para a gente testar se aquilo que os filósofos chamam de intuição realmente existe, né? E realmente possui as características que eles esperam que elas possuem, né? Porque não adianta que um filósofo só intua o que, sei lá, intuição seja um fenômeno super particular se a gente espera que tenha um progresso realmente, um progresso filosófico significativo, né? Tem algumas pessoas que supõem que os filósofos são... Existem filósofos PhDs, por exemplo, eles são especialistas em intuir, mas, enfim, isso é uma analogia complicada, assim, principalmente pensando quando eles falam, da mesma forma que os físicos são especialistas em intuir, os filósofos são especialistas em intuir os cenários hipotéticos e tal. Na física, por exemplo, eles têm mecanismos de correção muito mais bem estabelecidos do que na filosofia, então, de repente, isso não é bem o caso. Mas, bem, até então, a filosofia experimental não nos forneceu testes que indiquem que as pessoas possuem algum tipo de faculdade mental associada a isso. Em geral, os filósofos experimentais apresentam casos hipotéticos para as pessoas
e perguntam o que elas acreditam, o que elas pensam, o que elas concordam sobre aquele caso. Não testam exatamente o que elas intuem, e nesse sentido é difícil saber se as intuições existem realmente, se as pessoas estão intuindo, ou se uma vez intuindo, elas intuem da maneira com que os filósofos imaginam que intuem, né? Com aquele tipo de plasticidade, né? Com aquele tipo de flexibilidade, com a sensação de que é óbvio, com baixo esforço e raciocínio, e tudo isso é realmente testável, assim, porque o trabalho do Kahneman realmente, em pupilometria e tal, abriu um caminho, assim, para as pessoas testarem isso. Enfim, eu tô quase morrendo aqui, minha voz está acabando. E acho que é isso. Obrigado. Espero que tenha ficado claro, mais ou menos, ou menos obscuro, o que são intuições.